Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à mensagem da palavra de Deus. E hoje, mensagem para os casais. Nós vamos trazer uma palavra falando sobre forças para não desistir da vida conjugal. Meus amados, forças para não desistir da vida conjugal. Quando nós olhamos um tema como esse, meus queridos, vem a seguinte pergunta: por que é que uma união tão perfeita como casamento, uma união que foi o próprio Deus que criou o casamento, foi o próprio Deus que instituiu, por que é que há tantos problemas? Por que há tantos problemas nas vidas conjugais? Meus amados, olha, existem duas instituições na face da terra. Aliás, as duas únicas instituições que foram criadas por Deus. É a família e a igreja. E essas duas instituições, irmãos, são, eu poderia dizer, o alvo, porque a igreja, ela é constituída de famílias. Elas são o alvo, centro dos ataques de Satanás. A família, irmãos, ela é muito visada. E a família, ela é atacada principalmente na vida do casal. Mas pastor, eu não tenho nem filhos ainda. Exatamente. Se você não tem filhos, se prepare, porque os ataques vão ser direto com os dois. Porque Satanás, se ele conseguir criar um casamento desajustado, se ele conseguir criar um casamento problemático, um casamento onde o marido não cumpre com suas responsabilidades, um casamento onde a mulher não cumpre com suas responsabilidades, ele vai criar famílias também desajustadas. Então o teu casamento, de qualquer maneira, Satanás vai fazer tudo para destruir. Teu casamento é um alvo amado por Satanás, para destruí-lo. Então a família, meus amados, ela tem sido atacada demais na presente época. E nós precisamos estar atentos para isso. Eu vou trazer aqui uma palavra agora, mostrando um salmo que é uma descrição do presente tempo, da presente época que nós vivemos, onde a gente encontra aqui a busca de refúgio em Deus. E é aí onde a nossa família tem que estar, refugiada em Deus. Tá certo? Você que está com problemas na sua relação conjugal, no seu relacionamento conjugal, preste atenção, porque Deus vai falar contigo através dessa palavra. Eu quero ler primeiro aqui, Salmo 118, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, olha: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Eu vou ler o versículo seguinte aqui, deixa-me ver aqui, porque esse versículo seguinte, ele traz a receita praticamente da tua vitória. Olha cá. Versículo 15 diz: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, porque a destra do Senhor faz proezas. Glória a Deus. Meus amados, vamos agora ver o Salmo
de número 11, que ele traz aqui uma descrição do que está acontecendo hoje. Ele traz uma descrição do que está acontecendo na atualidade e diz aqui, olha, Salmo 11, versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como pássaro. Veja que o salmista aqui, ele está demonstrando um conflito com a sua confiança no Senhor. Entenda bem, Salmo 11, versículo 1, no Senhor confio, ele diz, no Senhor confio, ponto e vírgula, como dizeis, pois, a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Ele fica questionando que o sofrimento dele é tão grande que lá dentro dele ele ouve uma voz mandando ele fugir para a montanha como pássaro. É aquela vozinha dizendo assim, olha, te separa do teu marido, te separa da tua esposa. O que é que o salmista está dizendo aqui? No Senhor confio. Ora, se eu confio no Senhor, por que é que essa voz fica dentro de mim gritando? Foge para a montanha como pássaro. Por que é que essa voz fica dentro de mim gritando? Te separa do teu marido, te separa da tua esposa. Casamento não presta. Você diz que confia em Deus, mas essa voz não para de gritar dentro de você. Então, meus amados, o Salmo 11 começa falando de um conflito que existe nas pessoas quando declaram que confiam em Deus e, ao mesmo tempo, essa confiança em Deus é perturbada por uma voz interior que fica lhe querendo levar por caminhos diferentes daquele que Deus quer para a sua vida. Veja bem, aqui fala também, no versículo 2, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Veja que aqui está falando de estratégias ocultas. Os ímpios, irmãos, preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida, os ímpios, eles são, eu vou dizer uma palavra dura aqui, mas é uma realidade. Eles são instrumentos de Satanás. Se o teu marido, se a tua esposa não anda na vontade de Deus, em determinados momentos, ele pode ou ela pode ser um instrumento de Satanás. Não se perturbe com isso não, sabe por quê? Porque Pedro, uma vez, ele estava junto de Jesus e Satanás tentou usar Pedro contra Jesus. Jesus, dizendo que era necessário que ele padecesse e morresse, Pedro disse, de modo algum te permitirei que façam tal coisa. Ou seja, Satanás queria impedir que Jesus morresse pelos nossos pecados. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Satanás, irmãos, é um ser espiritual. Ele pode usar a fraqueza do teu marido, da tua esposa. Veja que aqui primeiro o conflito que eu falei, aquela vozinha dentro de você dizendo, se separa do teu marido, se separa da tua esposa, teu marido não presta, teu casamento não é de Deus. Tanta coisa que você ouve, veja que esse conflito, o salmista fala logo de um conflito dele com ele mesmo. Ele diz que tem fé em Deus, mas ao mesmo tempo ele fica ouvindo essa voz. Mas agora está falando dos conflitos que vêm de fora. Veja, porque eis que os ímpios armam laços, ou armam arco, põem as flechas na corda para com eles atirarem as ocultas. Ou seja, Satanás, ele tem estratégias para tentar destruir o teu relacionamento e ele age às ocultas. Você fica botando a culpa no seu marido, você fica botando a culpa da sua esposa. Mas você não está entendendo que isso é uma guerra também espiritual. Você é um instrumento de Deus. A tua vida, o teu corpo, teus pensamentos, o teu andar, o teu falar, você é um instrumento de Deus.
E você está sendo vítima de artimanhas ocultas de Satanás, que usa alguém, ou usa teu próprio cônjuge, para trazer a perturbação para você. Então veja bem, você tem que começar logo, lembre-se do que eu falei, eliminando aquela vozinha de dentro de você. Quando aquela vozinha vier dizer que teu marido não presta, você diga, o sangue de Jesus tem poder, diga para você mesmo. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Comece a agir pela fé. Você precisa agir pela fé. E não ficar o tempo todo aí, murmurando, que seu casamento não presta, que não vai dar certo. Comece a agir pela fé. Agir pela fé, irmãos, é crer. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Toda vez que você crê que seu marido vai mudar, que sua esposa vai mudar para melhor, você vai alcançando mais misericórdia da parte de Deus, e Deus vai trabalhando também na vida do teu cônjuge. Então veja só, primeira coisa, você tem que eliminar essa vozinha de dentro de você, tá certo? Segundo, entender que quando teu marido, quando tua esposa age contra você, a Bíblia está ensinando aqui que as pessoas que não têm Deus na vida, como deveriam ter, elas servem de instrumentos para Satanás. E aqui está dizendo que essas pessoas põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas contra aqueles que são retos de coração. Eu sei que você tem defeito também, você sabe, mas você quer acertar. Não é assim que você vive brigando espiritualmente? Você tem fraquezas, tem erro, mas você quer acertar. Você se esforça, você luta, você fica procurando a cada dia melhorar. Você tem que orar mais um pouquinho. Você tem que procurar se consagrar mais a Deus, jejuar mais um pouquinho. Então veja bem, agora vem, eu já falei de um ataque que vem primeiro de dentro de você mesmo, depois um ataque que vem de fora, não é? De alguém, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, ou até mesmo alguém para atrapalhar teu casamento, porque aqui está dizendo que eles armam o arco e põem as flechas para com elas atirarem as ocultas, no sentido de atrapalhar teu casamento. Tá certo? Aí diz assim, olha, versículo 3, Salmo 11, versículo 3, na verdade que já os fundamentos se transtornam, e o que pode fazer o justo? Olha lá, o que é isso aqui, pastor? Aqui está falando dos fundamentos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos, irmãos, que os fundamentos éticos realmente estão trazendo grandes transtornos, confusão para as famílias. Oh, meus queridos irmãos, quanta confusão para as famílias. Os ataques da sociedade ao casamento. Os ataques da sociedade querendo desconstruir a família. As pessoas, irmãos, que querem viver o liberalismo, se você vê a cada dia, lá no mundo, aumenta cada vez mais o adultério sendo banalizado ou se aceito pelas pessoas como se fosse uma coisa muito comum. O divórcio, como se fosse já uma praxe na vida conjugal. Eu vi uma vez uma pessoa se gloriando porque já tinha tido 5 maridos. Eu me lembro que na ocasião eu disse, coitada, não sabe ela que é uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana que Jesus queria salvar ela, queria e conseguiu salvar, não é? Que Jesus teve misericórdia dela. E ela estava se gloriando, achando que aquilo era um mérito. Então, meus amados, o que fazer diante da confusão causada com esses fundamentos éticos tão abalados da sociedade? O que fazer? Só Deus na nossa vida, meus queridos. Só Deus nas nossas vidas. Então, Salmo 11, versículo
3 diz, na verdade que os fundamentos já se transtornam, que pode fazer o justo? Então, o versículo 4, o salmista diz assim, olha, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens, está vendo? Veja bem, aqui está dizendo que Deus não perde o controle da situação. Aqui está nos mostrando que o Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor, e o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Tudo isso está acontecendo e Deus nos provando. Deus olhando até onde nós somos capazes de ir, o que nós vamos fazer, como nós vamos agir. Então diz assim o versículo 5 ainda, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Então aqui é uma lição para nós, que Deus, Ele ama o justo, se você agir com justiça, se você agir com dignidade, se você agir dentro da vontade de Deus, você vai ver que Deus, Ele vai lhe dar vitória. Que Deus não vai deixar a coisa ficar desse jeito. Então, meus amados, Deus, Ele está tomando conta do seu casamento. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é que, como é que você deve enfrentar essa crise? Eu já lhe mostrei aqui no Salmo que você é atacado de dentro de você mesmo, né, pelas suas fraquezas, que você é atacado por fora, você é atacado pela sociedade, mas que Deus está no controle da situação e Ele está lhe provando. Eu já lhe mostrei. Ele está lhe provando, porque a nossa fé, ela só será aprovada depois que ela for provada. Não é? Então, como é que você vai enfrentar essa crise no seu casamento sem pensar em desistir? O que é que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer para enfrentar essa crise no seu casamento sem pensar em desistir é reconhecer que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. É a primeira coisa que você pode fazer, certo? Meu casamento, eu não estou aqui simplesmente porque eu quero. Eu estou aqui cumprindo uma missão de Deus. Você está na igreja, você quer ser crente, você quer morar no céu. Como é que você quer morar no céu? Se você não consegue administrar uma crise numa instituição divina chamada casamento, que você resolveu se casar, o próprio Deus, quando você se casou, Ele selou o seu casamento. O casamento não é uma ação humana. Foi o próprio Deus que estabeleceu, instituiu, que ordenou. Então, meus amados, a gente vê que você precisa reconhecer que o casamento é uma instituição de Deus, é uma missão que Deus lhe deu, e que você está aí, nessa peleja de Deus, e que Ele vai fazer um milagre, que Ele vai mudar. Você não pode ficar o tempo todo deixando essas vozes interiores que ficam querendo destruir o teu casamento te dominar. Você não pode deixar as provocações que vêm de fora destruir o teu casamento. Então, reconheça que o casamento é uma instituição divina. Segundo, depois que você reconhecer a natureza do casamento, você vai agir obedecendo às orientações de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Mateus 19. Veja bem, a gente às vezes fala logo, quando tem vontade de separar, a gente pensa logo em divórcio, não é? Mateus 19:3 diz, então chegaram a ele os fariseus tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, porém, respondeu dizendo, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Olha aqui uma palavra. Quando você diz, eu vou me divorciar, eu vou me separar, você está indo em contra ao próprio Deus. Deus repudia. Deus repudia o divórcio. Ele abomina o divórcio. Eu aconselho assim as pessoas muitas vezes, olha. Alguém chega para mim, uma esposa chega para mim e diz assim, pastor, eu não quero me divorciar, pastor, mas meu marido quer se divorciar. O que é que eu faço? Ele já deu entrada, eu digo, você simplesmente não assina. Olha, o homem, ele não pode desfazer aquilo que Deus fez, não. Casar, irmãos, às vezes a gente cobra no casamento um registro de casamento. Preste atenção que isso é muito importante o que eu vou dizer aqui agora. Às vezes a gente cobra um registro de casamento porque a pessoa que está legalizado diante de Deus, ela precisa estar legalizado diante dos homens também. Então o que é que acontece? Olha, você tem que ir no cartório, fazer o casamento, tudo direitinho, tudo bem. Na igreja, não é? Fez tudo direitinho. Aí agora, ô pastor, mas peraí, por que se a pessoa foi lá no cartório para registrar o casamento, a pessoa também não pode ir para divorciar? Porque agora Deus não permite mais. O juiz pode até assinar teu divórcio. O juiz pode até assinar. Agora, se ele não assinar o divórcio de acordo com a vontade de Deus, o divórcio que o juiz assinou não tem valor para Deus. Quando é que Deus permite? Em caso de prostituição. Em caso de prostituição, se você for na justiça e o juiz assinar o teu divórcio, ele está assinando o que Deus já assinou há muito tempo. Mas se não for somente porque vocês vivem com incompatibilidade de gênios. Ah, não, porque ela não estava cumprindo as obrigações de uma dona de casa. Ela era muito relaxada e eu me divorciei dela. Ela só queria viver trabalhando, eu me divorciei dela. Peraí, meu filho. Olha, a única exceção de Deus para o divórcio é justamente em caso de prostituição. E eu alerto, não é nem de adultério, é caso de prostituição. O que é prostituição? Uma pessoa que vive cometendo adultério muitas vezes, várias vezes, o tempo todo. Não é? Então, às vezes acontece, olha, o marido numa fraqueza ou a esposa numa fraqueza cai num pecado de adultério. Aí todo mundo já quer condenar, nem Jesus condenou. Jesus disse para aquela mulher, vá em paz e não peque mais, não é? Então, nesse caso aí, o marido deve perdoar. Agora, se ela continua na prática do adultério, é diferente. Aí ele tem todo o direito de se separar, ou ela tem todo o direito de se separar. Então, veja bem, os fariseus, eles chegaram dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, o macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, e por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus disse, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, meus amados, naquela época, os homens estavam deixando a mulher, eles deixavam mesmo, e não davam a carta a ela, explicando o motivo. A única coisa que Moisés fez foi mandar dar uma carta a ela, para que as pessoas soubessem o motivo que ela foi abandonada. Mas Deus, ele não estava legalizando o divórcio. Ele não estava legalizando o divórcio, porque Jesus diz, no princípio não foi assim. Então veja, meus amados, que o divórcio, ele é abominação diante de Deus. Não é? Ele é abominação. E as pessoas começam agora a, por qualquer motivo, querer se divorciar. Começam, por qualquer motivo, querer se divorciar. Aí você sabe quais são as consequências do divórcio? Primeiro,
Você vai ficar com marcas na sua vida que nunca vão se apagar. Depois que marido e mulher se formam em uma só carne, quando eles dois se separam, eles sempre vão levar a lembrança um do outro. São marcas, irmãos, inapagáveis. De tudo. Ao invés de procurar consertar, simplesmente jogou fora. É como se você, além de estar levando as marcas do seu cônjuge que você se divorciou, você estivesse dizendo também que Deus não é capaz de fazer uma mudança na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Eu vou deixar ele porque aquilo não tem jeito não. E Deus? Não é assim que as pessoas querem se justificar? Eu vou deixar ele, eu vou deixar ela porque aquilo não tem jeito não. Peraí, meu filho, e Deus? Será que Deus não vai fazer uma obra? Ou não pode fazer uma obra? Então, meus queridos, veja que você, quando se divorcia, você está trazendo marcas do seu cônjuge. Você vai de encontro a Deus, você está desconfiando, ou melhor, desconfiando não, declarando que Deus não pode transformar seu marido ou sua esposa, por isso que você deixou. Você vai trazer consequência para os seus filhos. Vai trazer consequência para os seus filhos que vão ter um exemplo de um pai e uma mãe que se divorciaram e eles terão a tendência de se divorciar também, de querer se divorciar também. Vai dar um mau exemplo para a sociedade. Você não vai encontrar ninguém que seja perfeito como você quer. Se você desistiu da sua esposa, desistiu do seu marido, pensando que você vai encontrar alguém que seja as maravilhas que você espera, você tem uma 99% de chances de quebrar a cara. Eu estava conversando com um coronel da polícia, que ele se divorciou, e de lá para cá já teve 3 esposas, e ele declarava que era muito melhor que ele nunca tivesse deixado a primeira. Então, meus amados, não pense que a coisa é brincadeira, não. As consequências são terríveis. É mais fácil você administrar seu casamento. É mais fácil você sofrer um pouquinho mais, orando, jejuando, buscando a resposta de Deus, que você vai ver que Deus quebra o coração de pedra. Agora o problema é que as pessoas não querem lutar, querem de uma hora para outra, se separar e pronto. Em Deus, irmão, nós podemos superar as crises, ao invés de deixar o nosso coração azedar, apodrecer com o divórcio. Uma pessoa que tem consciência de Deus e se divorcia, ela fica inquieta, ela não tem paz. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você possa perseverar no seu casamento, que Deus lhe dê forças para você nunca desistir da sua vida conjugal. Lute, lembre-se que o Senhor é a tua força, Ele é a tua salvação, conforme diz o Salmo 118, versículo 14. E se você tiver a força de Deus na sua vida, você vai ver que você vai vencer do seu casamento. Seu casamento vai ser uma bênção. E Ele vai fazer a obra que precisa ser feita. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.